Paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos hoje em mais uma edição do nosso Pão Diário. Mensagem todos os dias para você, mensagem de fé, de esperança, estudos bíblicos. Nosso canal ainda é pequeno, mas creio eu que Deus vai fazer ele se tornar um grande canal para poder anunciar essa palavra para o maior número de pessoas. Espero que estejam gostando. Estamos sempre disponíveis para, de uma forma simples, de uma forma indireta, de uma forma mais popular, ensinarmos um pouco de passagens bíblicas de acordo com aquilo que Deus diz. Para quem se lembra, estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a Arca de Noé. Mais um dia de estudo. Uma novidade, à noite vou lançar um outro vídeo, todo sábado será lançado um vídeo do estudo da lição bíblica, Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleias de Deus. Faremos o estudo da revista da Escola Dominical baseada na editora Betel. Hoje ainda, na verdade, hoje à noite nós faremos o estudo, um vídeo mais longo, com alguns detalhes, e eu peço que vocês não percam a oportunidade. Será muito abençoado. Mas por enquanto, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, leitura da história de Noé, interpretação, muitas coisas importantes, interessantes para nós aprendermos. E já vamos então para o nosso capítulo de número 7, onde nós terminamos anteriormente, final do capítulo 6, capítulo 7 agora. Vamos à continuidade? Abra sua Bíblia junto de mim. Gênesis 7:1. O título é assim: Noé e sua família entram na arca. Só uma curiosidade, quando você abre sua Bíblia nesses títulos que você tem em cada capítulo da Bíblia, você tem dois tipos de título. Esses títulos são chamados de epígrafes. Tanto existe a epígrafe editorial, quanto existe a epígrafe original. O que é epígrafe? Epígrafe é um título, como se você estivesse criando um texto na língua portuguesa, uma redação, você tem um título da redação. Então esse título explica o que vai ser dito na continuidade da leitura. E a epígrafe chamada editorial é porque esses títulos eles foram feitos pelos editores posteriores à Bíblia. Não foi feito por quem escreveu a Bíblia, Moisés, alguns apóstolos, não. Foi feito por editores posteriores, pessoas que editaram a Bíblia mais à frente. Lembrando que a Bíblia ela nem sempre teve versículos, capítulos, essa divisão ela aconteceu posteriormente. Mas quando você tem esse epígrafe editorial, normalmente ela é escrita de forma de negrito, ou seja, a letra mais escura. Então, você vê, por exemplo, no capítulo 7, nós temos essa letra mais escura, ou seja, foi editorial. Aconteceu depois que a Bíblia foi escrita pelos editores. Quando ela vem em itálico é aquela letra mais magrinha, vamos dizer assim, sim, aí nesse caso é um epígrafe do próprio autor. Isso acontece principalmente no livro de Salmos. Então, ou seja, é um título dado pelo autor daquele livro, Davi, salmista, ou qualquer outro salmista, que tem um epígrafe editorial, um epígrafe, desculpa, em itálico, é porque ele mesmo deu esse título. Interessante, né? Então, alguns são títulos dados depois e outros são títulos dados pelo próprio autor. Normalmente isso acontece no livro de Salmos. Mas vamos dar início. Gênesis 7:1 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Não era considerado justo nessa geração diante de Deus. O que é ser justo? Bom, de nós mesmos nós não conseguimos justiça alguma. Tem uma passagem bíblica que diz que as justiças são como trapos de imundícia. Então nós não conseguimos pelas nossas próprias forças sermos justos, sermos bondosos, sermos amoráveis, nada disso. Mas quando nós abrimos nosso coração para Deus, e nós permitimos que Ele entre em nosso coração, a justiça de Deus ela se reflete na nossa vida. Nós não fazemos coisas boas servindo a Deus porque nós somos naturalmente bons. Nós fazemos coisas boas porque nós permitimos a justiça de Deus entrar na nossa vida e refletir. Aí, nossa justiça de Deus pode refletir na nossa vida, na nossa cidade, na nossa família, na nossa nação. E no caso de Noé, no mundo inteiro. Veja bem, não era, digamos assim, o único crente em Deus em todo o mundo. Milhões de pessoas cometendo pecados. Milhões de pessoas fazendo coisas terríveis. Milhões de pessoas traindo, se matando, se prostituindo, trazendo grandes destruições.
mas Noé foi encontrado justo diante de Deus. Isso é extraordinário. Tem outro personagem bíblico que diz, a Bíblia diz que Deus imputou a ele justiça porque ele creu, que foi Abraão. Noé também foi um homem considerado justo diante de Deus. E foi o pregoeiro da paz, pregoeiro da salvação. Extraordinário, não é? Então a lição que fica é: seja justo diante de Deus. Sirva a Deus, independente de quão grandes dificuldades você tenha na sua vida. Quão difícil seja servir a Deus no seu bairro, na sua família, pessoas que talvez não queiram saber de Deus. Mas se Noé conseguiu, com a ajuda de Deus, servir a Ele no mundo inteiro de pecado, por que você não consegue? É uma coisa a se pensar. Versículo de número 2, e diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e fêmea. Nós já temos uma divisão, olha só. 7 e 7 animais limpos. Animal limpo tomará-se 7 e 7, casal de 7. Bom, 7 animais. O que são animais limpos e animais impuros? Não são aqueles animais que se sujaram em algum lugar. Mas dentro da tradição judaica, evidentemente no tempo de Noé não existia o judaísmo, mas existia a determinação de Deus. Olha que interessante. As leis judaicas a gente tem a partir de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, com o povo de Israel. Noé é anterior às leis judaicas. Noé é anterior até mesmo a Abraão. Após Noé que veio Abraão. Então, essas determinações não estavam especificadas por esse versículo. Nós entendemos de animais limpos e impuros. Pelo menos a explicação dessa divisão já estava antes até mesmo da vinda de Abraão. Animais limpos e impuros, nós temos, por exemplo, o porco, conhecido na cultura judaica como animal impuro. Nós temos ainda Levíticos falando sobre como são os animais impuros, animais que têm unha fendida, animais que fazem grunhidos. Então você tem divisão de animais limpos, animais impuros. Então ele pegou 7 pares de cada um desses animais. Então, divisão, organização. 7 de cada. Continuando. Versículo de número 3. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vida e semente sobre a face de toda a terra. Só uma explicação mais uma vez, o versículo 3, quando fala aves, é uma tradução posterior. Na realidade, o significado daquela palavra é dos que voam. Então você pode encontrar dinossauros, pode encontrar animais que não sejam necessariamente aves, mas poderiam voar, inclusive animais daquela época. E quem tem dúvidas sobre a palavra dinossauros, é só pegar o vídeo anterior, que nós temos uma explicação que sim, os dinossauros entraram na arca e como eles conseguiriam entrar na arca. Então ele faz a divisão das aves, 7 dos céus, macho e fêmea, para conservares em vida e semente sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites, e desfarei sobre a terra, sobre a face de toda a terra, a substância que fiz. Agora a gente vai numa parte mais densa do estudo. Vamos para uma área mais científica. Veja bem. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover. Veja bem. Vamos desmistificar algumas coisas do dilúvio. O dilúvio foi chuva literal sobre a terra durante 40 dias e 40 noites? Sim e não. Por quê? Uma chuva durante 40 dias e 40 noites no planeta Terra não teria capacidade de inundá-la. Não teria. Por isso que tem algumas pessoas que afirmam que o dilúvio foi um dilúvio local, ou seja, apenas um lugar pequeno. Essa afirmação não é verdadeira. O dilúvio ele foi global, atingiu todo o planeta Terra existido à época. Lembrando que na época de Noé, o planeta era o chamado Pangeia, era o único continente, e esse único continente estava interligado. E as pessoas viviam muito próximas umas às outras, porque não havia essa divisão ainda. Pelo fato também, a gente vê posteriormente que as pessoas tinham uma única língua, no episódio da Torre de Babel, Gênesis 11, vai falar da divisão das línguas, então tendo uma única língua, era mais fácil deles se reunirem em comunidades. Então o mundo ele era muito mais, digamos assim, ajuntado do que era nos dias atuais. E o que acontece? O dilúvio que foi? Nós temos algumas teorias criacionistas. Tem uma teoria do Dr. Walter Brown, americano, que ele chama da teoria das hidroplacas. Como funciona essa teoria? Diz que, como existia um continente na Terra, a Pangeia, não nos moldes evolucionistas, mas diferentes, esse continente ele era muito plano, ou seja, você não tinha grandes montanhas, acidentes geográficos, então você tinha um continente bem plano, bem pequeno. E também, no caso, um continente que você não tinha esses grandes montes, no máximo um monte ou outro, coisa pequena. E o que aconteceu? Abaixo da superfície existia um oceano. Temos, inclusive, descobertas científicas de alguns diamantes que foram encontrados na Rússia e outros lugares, que dentro desse diamante você tem boa parte dele composto por água.
E todos sabemos que o diamante ele não tem a capacidade de ser penetrado. Então, essa água do diamante fez com que eles fizessem pesquisas posteriores e descobriram que abaixo da Terra existia um oceano primitivo 3 vezes maior do que os oceanos atuais. Então, você tinha uma crosta aqui em cima, de um continente pequeno, abaixo um oceano primitivo muito gigantesco. E o que essa teoria do Walter Brown, doutor, ela explica? Que houve um bombardeamento de meteoros, asteroides, que fizeram uma rachadura nessa Terra. Essa rachadura ela abriu um grande buraco, digamos assim, e quem já viu um geyser, por exemplo, um geyser na Europa, em partes dos Estados Unidos, que é aquele monte de água que sai debaixo da Terra, abriu como se fosse um geyser de água debaixo da Terra. Então, tanto que mais à frente vai ver essa especificação. O Noé vai dizer: as fontes do grande abismo e as comportas dos céus foram abertas. Então, essa teoria diz que esses asteroides teriam colapsado a crosta terrestre, aberto então uma grande fissura, essa água teria subido até os céus, condensado também nos céus, e aí nós temos algumas teorias que explicam a posterior era do gelo, não como o evolucionismo explica, mas de uma forma um pouco mais não tão forte como era na explicação evolucionista. Posteriormente, a era do gelo, você tem então essa terra se abrindo e você tem esse continente único se separando. E você então cria na parte de baixo da Terra a chamada dorsal meso-oceânica. Ela fica se você vê um mapa da dorsal meso-oceânica, são os maiores montes que existem no mundo, maiores montanhas, só que embaixo da Terra, que é uma espécie de rasgo que foi feito dessa divisão dos continentes. Então o continente ele vai se dividindo com uma velocidade muito grande, e depois de um tempo ele para. Ao parar, o continente ele faz uma espécie de dobra. E essa espécie de dobra cria as praias nessa parte inicial, planaltos e planícies e, por fim, montanhas e montes. Ou seja, a estrutura que nós temos hoje. Então, o Monte Everest ele não foi criado no dilúvio. Antes do dilúvio, melhor dizendo. Ele foi criado posteriormente, após a divisão dos continentes que estavam submersos, após essa divisão, finalizado o dilúvio. Então, esses continentes, eles pararam, digamos assim, de forma brusca, o que causou essa elevação que nós conhecemos hoje como a nossa topografia mundial. E aí, durante 40 dias, 40 noites, logo após a água ela vai para essas fossas, os oceanos se tornam mais profundos, a terra mais elevada, e nós temos aí a estrutura que nós temos hoje. E algumas praias, estreitos que são criados, de belo e tudo mais, ainda existiam naquela época, após o dilúvio, faz com que os animais consigam se separar. E lembrando que logo após isso é que os animais eles têm uma divisão de espécies, como nós temos nos dias de hoje, se diversificando. Eu acho que deu para entender um pouquinho, não é? Vamos continuar? Versículo de número 5. E fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara. Versículo 6. Era Noé de 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Aí vem mais uma polêmica, né? Como assim 600 anos de idade? Hoje em dia, nós, como eu afirmei anteriormente, que os seres humanos hoje vivem no máximo 120 anos. 122 anos foi a idade da, inclusive falecida, Clement, que era francesa, viveu 122 anos. Como alguém poderia viver 600 anos? Isso é impossível? Olha, vamos lá. Primeiro, nós temos árvores que vivem até 4.000 anos. Nós temos sequoias gigantes, nós temos o pinheiro Matusalém, nós temos animais, nós temos um tubarão que foi encontrado recentemente, lá nas profundezas, que foi estimada a idade dele de 500 anos de idade. 500. Nós temos também as chamadas famosas tartarugas de Galápagos, vivem mais de 200 anos. Qual é a diferença desses animais para os seres humanos? As suas estruturas, o envelhecimento das suas células, a morte celular que esses animais têm. É mais devagar do que, digamos assim, devagar do que nós seres humanos. Existe o conceito de telômeros e telomerase. Telômeros são partes dos nossos cromossomos e a telomerase é o processo de morte desses cromossomos. Traduzindo, é um processo de envelhecimento. Creio eu que nos tempos de Noé, antes até da Bíblia, por Deus, numa ação sobrenatural, Deus então fez com que o nosso corpo ele não degradasse tão rapidamente como nos dias atuais. Então, sendo possível, então, que as pessoas vivessem essas idades literais. Veja bem, não é uma forma de expressão. 600, 700, 800 anos, 969 anos de Matusalém. É literal. Ou seja, eles viveram exatamente essa quantidade de tempo. E isso por a graça de Deus, mas também tem um conceito científico.
da diminuição da telomerase, os telômeros trabalhando de uma forma diferente. Provavelmente nosso coração tinha maior capacidade, provavelmente nosso cérebro maior capacidade, nosso corpo melhor capacidade do que existia nos dias atuais. Então, sim, ele viveu 600 anos, literalmente. Por isso ele conseguiu em 120 anos construir uma arca. Deus deu grande longevidade para esse povo inicial no planeta Terra, exatamente para que desse tempo do mundo ser povoado e também para que grandes coisas fossem feitas. Vamos continuar? Versículo 7 diz: E entrou Noé, seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos correram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 8: Os animais limpos e os animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Réptil, lembrando, pode também encaixar os dinossauros. Entraram de 2 em 2 para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Versículo 10. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, lembrando lá da teoria das hidroplacas, do Walter Brown, como foi feito todo esse processo de inundação. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha só, romperam-se as fontes do grande abismo, buraco. São as fossas oceânicas que nós temos hoje, a dorsal mesoceânica que foi aberta. Então, a água, digamos que era essa estrutura. Abre-se as comportas, a água desce, existe a dorsal mesoceânica que corta o planeta inteiro. Então, desce água, os continentes se elevam e eles se dividem, se separam, e a partir daí nós temos a estrutura atual. Lembrando que durante o dilúvio, o continente estava submerso, após o dilúvio ele para e aumenta. É claro que tem também um fator sobrenatural para todos esses acontecimentos extraordinários, não apenas natural, mas são acontecimentos cientificamente possíveis. São teorias, inclusive a teoria do Walter Brown, uma teoria científica não aceita por toda a academia, por motivos óbvios, mas com sentido, inclusive, com cálculos matemáticos e modelos de computador. Vamos continuar? Diz assim, e também as comportas do céu, ou seja, também tivemos água descendo de cima, provavelmente uma grande volume de água como nunca antes se viu, ou seja, nuvens como os nimbus ou outras nuvens fortíssimas, poderosíssimas, maiores até do que a gente já tem nos dias atuais. Versículo 12 diz: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, as 3 mulheres, seus filhos, e com eles na arca. 14. Ele e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que roja, que anda sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. Você vê que ele diferencia aves, que a palavra original é dos que voam, de pássaros. Ou seja, pode ser tanto dinossauros ou filhotes, lembrando da estudo anterior. Então faz essa diferença. Versículo 15: Toda carne que haverá espírito de vida entrarão 2 em 2 na arca de Noé. Ou seja, eles entraram. Deus ordenou os animais entrar. Noé não precisou ir atrás de cada um dos animais, não. O último versículo que a gente vai estudar hoje, versículo 16, a gente nem finalizou o capítulo 7, mas já estamos um pouco avançados. Vamos dar continuidade. Você vai degustar parte a parte do nosso estudo. O último versículo que a gente vai estudar hoje diz assim: E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Quem fechou por fora? Deus. Olha só. Finalizamos esse estudo de hoje, lembrando, tivemos muitas questões científicas interessantes, mas o mais importante da história de Noé, não apenas a questão da ciência, isso ajuda apenas a questão referente à nossa fé, de entendermos que realmente Deus ele trabalha com a natureza, mas o mais importante na história de Noé é a fidelidade de Deus com Noé. Noé ficou 120 anos pregando para aquele povo, e eles não acreditaram nas palavras de Noé. Eles desdenharam. Hoje em dia, nós que servimos a Deus, nós pregamos todos os dias às pessoas. Anunciamos, falamos, procuramos trazer para eles a verdade. Muitos rejeitam, muitos até mesmo zombam de Deus. Muitos fazem piadas com Deus. Muitos fazem caricaturas de Deus. Mas um dia chegou a hora do povo de Noé. Um dia vai chegar a hora da humanidade. Um dia a humanidade que despreza Deus terá a porta da arca fechada, por fora, por Deus. Então é necessário termos obediência a Ele, santidade e, acima de tudo, muito temor. Porque Deus fechou a arca por fora nos tempos de Noé.
E Deus vai fechar a arca por fora, a arca da salvação, nos dias de hoje, no dia em que Ele determinar. E quando esse dia chegar, não vai adiantar bater a porta, que ela não será aberta. Então é necessário sermos como Noé, pregoeiros da justiça, porque um dia Deus vai fechar a arca por fora. Nós temos que estar lá dentro. Quem estiver lá fora vai passar pelo dilúvio. Finalizamos mais um dia, mais um pão diário. Tome o seu café, come o seu pão delicioso e aprecie essa palavra. Aguardo vocês à noite com um estudo mais longo um pouco. Vamos trabalhar sobre a revista da Escola Dominical, um tema que eu acredito que vai ser muito proveitoso para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos. Um bom dia e um bom café.